Boa noite, gente. E aí, saudade de aula de história? Estamos aqui para levantar o astral, ouvindo um rock and roll, Led Zeppelin, Immigrant Song, a canção do imigrante. Vamos se cuidar, por favor. Vamos usar máscara, todo mundo, quando tiver que sair na rua. E a máscara, gente, é para cobrir o nariz e a boca, não é para pôr na careca, não é para pôr no queixo, não é para pôr, entendeu? É para se proteger, para proteger a gente e os outros, é para a gente ter empatia, tá? Ter respeito pelas mais de 50 mil pessoas que faleceram, né? Respeito pelos familiares dessas pessoas. Então, por favor, vamos se cuidar, ok? Mas agora vamos levantar o astral aqui com o nosso rock and roll, Led Zeppelin, e vamos começar a aula de história, que vocês devem estar morrendo de saudade da aula de história. Vamos lá, minha gente. Então, é o seguinte, hoje, apesar de eu ter mexido aqui nos editores de vídeo, mas ó, vamos falar a verdade, não consegui. O negócio tá difícil, tá? Sou meio negado para essas tecnologias, então a gente tem que se virar com o que tem. Então é o seguinte, hoje nós vamos começar aqui o capítulo 3 do livro, que é na página 51, Primeira República, Dominação e Resistência. Aqui logo nessa página 51 tem um exercício que mostra um político em várias poses, obviamente antes e depois das eleições. E a gente percebe, né, vocês que são alunos muito inteligentes, vocês percebem que esse político, obviamente, ele é cada vez mais gentil, né, com esse futuro eleitor, mas depois da eleição, né, beijinho, beijinho, tchau e benção e vambora. Mas enfim, eu não vou falar muito sobre esse exercício, porque eu vou esperar que vocês mesmos consigam resolver, porque é bem fácil, bem tranquilo. Pois bem, gente, Primeira República, né? Então, por que Primeira República? Como vocês sabem, alunos muito inteligentes, que tem um grande professor de história, a Primeira República, a República no Brasil começou, né? Foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Na realidade foi um golpe, né? Para variar, né? Na nossa história, vira e mexe tem uns golpes aí, mas tudo bem, tá? Foi um golpe, tá? No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que já estava mais para lá do que para cá, não estava muito bem de saúde. O imperador Dom Pedro II era até um grande amigo seu, mas falaram para ele, não, você não vai derrubar o Dom Pedro, você vai derrubar o primeiro-ministro, que é aquele cara que você não gosta. E ele foi lá e proclamou, está proclamada a República. O povo, né, assistiu aquilo bestializado realmente, porque na realidade a participação popular praticamente foi mínima, né? A grande maioria da população nem sabia o que era esse negócio de república. O que é república? É coisa de comer, né? Tá? E até para vocês que vão fazer o Enem, né? 15 de novembro de 1889, proclamação da República. E tem um evento que foi muito perto, digamos um ano atrás mais ou menos, 13 de maio de 1888, que foi o quê? O que aconteceu no dia 13 de maio de 1888? A princesa Isabel, enquanto seu pai estava viajando, tá, assinou a famosa Lei Áurea, a Lei de Ouro, ou seja, ela libertou os escravos, ok? Então, 1888, libertação dos escravos, 1889, proclamação da República. E eu digo, por que é fácil de lembrar? Porque, gente, em 1888, as elites brasileiras, ou seja, aquelas pessoas que tinham dinheiro, quem eram? Eram as pessoas, como no Brasil ainda as indústrias estavam começando, tá? A economia brasileira na época era principalmente, quase que totalmente agrária. Então as elites eram os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, né? O latifundiário era aquela pessoa que possuía uma grande quantidade de terras. Então, latifúndio é uma grande extensão de terra, né, de propriedade de uma única pessoa. Então, esses grandes latifundiários
principalmente grandes monoculturas de café, cana-de-açúcar, quem que trabalhava nas fazendas? Os escravos. E vocês acham que essas elites, né, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham uma grande influência política, eles ficaram contentes com a libertação dos escravos? Será? Será? Nananina, não. Eles ficaram pé da vida, tá? Então, os grandes latifundiários ficaram pé da vida com a libertação dos escravos. E o que acontece? Praticamente um ano depois, eles derrubam o governo. Pô, Dom Pedro, tu deixou tua filha libertar os escravos? Tome, nós vamos acabar com esse governo. Chega de monarquia e bora com república, ok? Então, para lembrar, gente, libertação dos escravos foi antes da proclamação da república, ok? Então, no dia 15 de novembro de 1889, com, digamos, esse golpe, né, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o poder. Ele não estava lá muito bem de saúde. Na época, o presidente da república, ele tinha que ficar 5 anos. Em 1891, aí a gente tem a primeira Constituição Republicana. O Deodoro queria sair, mas ele não bicava muito, ele não se dava muito bem com o seu vice, que era o outro marechal, o Marechal Floriano Peixoto, tá? Mas o Deodoro pensou assim: pela Constituição, se eu sair agora, vai ter que ter novas eleições, tá? Mas o que aconteceu? Não ocorreram novas eleições. O Marechal Floriano Peixoto assumiu o poder e se tornou o segundo presidente da República, conhecido também como o Marechal de Ferro, tá? Somente depois do governo do Floriano Peixoto que a gente tem o primeiro presidente civil, né, o Prudente de Moraes, tá? E praticamente dando início a esse período chamado de Primeira República, que vai de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas, mais uma vez outro golpe, tá? Assume o poder. Mas o golpe do Vargas a gente vai falar mais pra frente. Então lembrem-se, República Velha é o período que vai de 1889 até 1930. Pois bem, então, nesse período chamado de República Velha, a gente tem o que a gente chamava de domínio das oligarquias. O que seria uma oligarquia? Oligarquia seria o poder de grupos, tá? No caso, quais grupos? Os fazendeiros, né? Os grandes latifundiários, porque ainda você não tinha os grupos de industriais, né? Quem tinha o dinheiro na época eram os grandes fazendeiros, né? Então você tinha os grupos, né? Os oligarcas do café, os oligarcas da cana-de-açúcar, do leite, enfim, aqueles fazendeiros, cada um na sua área, mas eram oligarquias, eram grupos, e eles que dominavam. Tanto que nesse período, tá? É um período que a gente tem um fenômeno no Brasil chamado de coronelismo, tá? O coronelismo tem muito a ver com o que a gente chama também de mandonismo, tá? O coronel, o que seria o coronel? O coronel era aquela figura que você tinha nos municípios, a pessoa influente, obviamente com dinheiro, né? Com poder, que podia regimentar pessoas, podia pagar seus capangas, e ele literalmente mandava ali no seu pedaço, tá? Mas o coronelismo, tem até um livro muito interessante, vocês podem ler, se não me engano o autor é Vitor Nunes Leal, chama Coronelismo, Enxada e Voto, que fala muito sobre esse período. E já que vocês devem ter bastante tempo à disposição, procurem aí na internet, se eu não me engano vocês podem até encontrar o livro grátis, porque já é um livro, esse livro foi escrito já há muito mais de 50 anos, então os direitos autorais já passaram, mas enfim, o coronelismo, como eu estava dizendo, ele praticamente ele se baseava num triângulo, digamos assim, tá? Não é coração não, é triângulo, onde você tinha o poder municipal, o coronel, o poder estadual e o poder federal. Você tinha o conluio desses três poderes, tá?
porque aí o coronel tinha uma ligação com o poder estadual e com o poder federal. Assim, o poder federal e estadual deixavam o coronel mandar e desmandar na sua região, mas em troca, o coronel, obviamente, ele apoiava o candidato do estado ou do governo federal. Era um sistema toma lá da cá, ok? Então, na época, quando chegavam as eleições, o coronel, ele praticamente obrigava as pessoas ali da sua região a votar no seu candidato, que obviamente era o candidato do estado ou do poder federal. Ele falava, ó, você fala pro povo ali da tua região votar no nosso candidato, ok? E a gente deixa você governar de boa. Tanto que o começo da chamada Guarda Nacional começou nessa época. Praticamente o coronel, ele tinha dinheiro, ele pagava os seus capangas. Na realidade, ele tinha verdadeiras milícias ao seu serviço, ok? Então, ele praticamente impunha a ordem e o poder ali, e o governo federal, ó, a gente deixa você mandar de boa, contanto que quando chegar as eleições, você apoie o candidato que a gente vai indicar, né? E isso que era o que a gente chamava de voto de cabresto. Tanto que tem um exercício aqui na página 52, que tem uma figurinha, tem 3 questões, A, B e C, que vocês, como grandes alunos, vão conseguir responder, vão tirar de letra. Tem aqui um eleitor chegando aqui com uma cabeça de burro, né? Com todo respeito ao nosso amigo quadrúpede, tá? Mas vocês vão entender, obviamente, como que funcionava isso, né? O voto de cabresto. Por quê? Porque o coronel, ele literalmente na época, gente, tem uma coisa que a gente tem que lembrar para vocês. Na época, o voto não era secreto. Secreto, mas modo de dizer. Então, os capangas do coronel, eles ficavam ali do lado da urna e eles viam em quem, né, fulano, ciclano e beltrano estavam votando, ok? Porque o coronel era aquele que fazia os favores, né? Fulano precisava de um remédio, precisava de uma passagem para Cuiabá, enfim, precisava de um favor, ok? O coronel fazia esses favores, mas em troca, ok? Quando chegava na época das eleições, o cabra tinha que votar no candidato do coronel. E se não votasse no candidato do coronel, creu, ou até rimou. Pois bem, esse período da Primeira República teve uma outra coisa também que foi chamada a política do café com leite. Por que política do café com leite? Porque São Paulo e Minas Gerais eram os 2 principais colégios eleitorais do país, onde tinha mais eleitores. São Paulo era o principal produtor de café e Minas Gerais o principal produtor de leite, apesar que Minas Gerais também produzia muito café, então poderia até ser chamado de política do café com café, mas ficou conhecida com esse nome, a política do café com leite. E no que consistia a política do café com leite? Praticamente Minas e São Paulo entraram num acordo e diziam, olha, nessa eleição a gente apoia um candidato paulista, então vocês mineiros vão apoiar um candidato paulista. Nas próximas eleições, né, nós dois, né, paulistas e mineiros, vamos apoiar um candidato mineiro. Então eles se revezavam no poder. Numa eleição, né, ambos apoiavam um candidato paulista, na outra eleição eles apoiavam um candidato mineiro. Beleza? Bom, então, gente, como a gente estava dizendo, então o período da chamada Primeira República, então começa em 1889, né, com o Marechal Deodoro da Fonseca, depois vem outro Marechal, Floriano Peixoto, aí vem o civil, aí tem o revezamento, tem por volta de 1910 tem outro Marechal, se não me engano, Hermes da Fonseca, que alguns dizem que foi um dos piores presidentes da história do Brasil, apesar de que tem alguém aí que está querendo disputar com ele, mas tudo bem, vamos deixar para lá, ok? Mas enfim, esse período da Primeira República, como a gente falou anteriormente,
foi dominado pelas grandes oligarquias, né? Oligarquia, o que é uma oligarquia? É um grupo de pessoas, no caso, os oligarcas do café, ou os oligarcas do leite, da cana-de-açúcar, enfim. Oligarquia são grupos de pessoas, né, que se reúnem e, obviamente, como eles têm dinheiro, influência política, e aí eles, né, naquela época, como eu falei, a política do café com leite, Minas e São Paulo se revezavam no poder, ok? E... como que é? Eu só quero chocolate. Ah, grande Tim Maia. Bom, o Tim Maia dizia que só queria chocolate, né? Chocolate que eu quero beber. Bom, gente, mas é o seguinte, naquela época o povo não queria saber de chocolate, o povo queria o quê? Café, 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 né? Os grandes oligarcas da época eram os oligarcas do café. E o que aconteceu então? Os grandes fazendeiros brasileiros plantavam café, né? O Brasil era o maior produtor mundial de café, a produção de café, obviamente, a cada ano aumentava, né? Os caras com aqueles olhos gordos, não, vamos plantar café, vender café, vamos ganhar dinheiro vendendo café. Só que tem uma coisa, quando a oferta de um produto aumenta muito, o que acontece com o preço? O que acontece? O preço abaixa, né? Porque se a oferta é grande, ok? O preço do café, o que aconteceu? Se plantava muito café e o preço do café, né? Vocês podem observar aqui na tabela da página 54, entre 1893 e 1899, ele praticamente se reduziu de 1/3. E aí, obviamente, os produtores de café ficaram meio ressabiados. Pô, nosso café tá valendo pouco. E aí, essas oligarquias do café, eles se reuniram, né? Principalmente Minas, São Paulo, se reuniram no chamado Convênio de Taubaté. E o que eles decidiram? Olha, é o seguinte, governo federal, na época o presidente era Rodrigues Alves, tá? Que foi o seu primeiro mandato, que aliás o segundo, coitado, não aconteceu. Se vocês assistiram o vídeo sobre a gripe espanhola, né, vocês vão ver